E aí, bora fazer uma viagem no tempo para entender uma revolução que, sério, mudou completamente as regras do jogo? O nome dela, humanismo. Imagina só um mundo onde a humanidade não era nem a protagonista da própria história. Vamos descobrir juntos como essa chave virou. Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Como é que o ser humano, que estava lá no fundo, nos bastidores, de repente sobe e assume o papel principal no grande palco do mundo? É isso que a gente vai desvendar agora. Ok, para a gente entender essa baita mudança, a gente precisa primeiro voltar para o ponto de partida, né? Nossa jornada começa lá no finalzinho da Idade Média, num mundo que era visto de um jeito, nossa, completamente diferente. Um mundo que girava em torno de Deus. E a lente para ver esse mundo era o teocentrismo. Pensa assim, tudo, mas tudo mesmo, girava em torno de Deus e da religião. A vida, a morte, a arte, a ciência. Qualquer pergunta que você tivesse, a resposta começava e terminava em Deus. O ser humano era só um coadjuvante nessa história toda, com a missão de servir a um propósito divino. Só que esse mundo que parecia tão sólido, tão eterno, estava começando a ter umas rachaduras, sabe? Ventos de mudança começaram a soprar por toda a Europa. E essas grandes transformações sociais, econômicas, estavam criando um cenário totalmente novo. O palco estava sendo preparado para uma revolução de ideias. Vamos lá, o que estava acontecendo? O sistema feudal, aquele dos castelos e senhores de terra, estava em crise, perdendo força. Ao mesmo tempo, as cidades não paravam de crescer. E com elas, uma nova classe social ganhava um poder imenso, a burguesia. Pensa em comerciantes, banqueiros, gente que fazia a própria grana com base na inteligência, no trabalho e não na herança de terras. E esse novo poder econômico pediu uma nova mentalidade, mais prática, mais racional. E foi aí que rolou também um fascínio pela sabedoria dos antigos gregos e romanos. E é nesse caldeirão fervendo de mudanças que nasce o nosso protagonista de hoje, o humanismo. Ele não brota do nada, não. Ele é a consequência direta de tudo isso que estava acontecendo. É o momento em que o homem finalmente sobe no palco. Então, o que foi o humanismo? Foi a grande virada de chave intelectual da época. Ele chegou com uma ideia que hoje parece óbvia, mas na época era radical. E se? E se o ser humano, com toda a sua capacidade, suas emoções, seu potencial, fosse o verdadeiro centro de tudo? Uma ideia simples, mas com o poder de abalar o mundo medieval até as fundações. E aqui está o ponto principal. É isso. O holofote, que por séculos apontava só para o céu, para o divino, de repente vira para a terra e ilumina o ser humano. A grande jornada da vida não era mais só sobre garantir a salvação da alma, mas sobre descobrir e realizar todo o potencial humano aqui e agora, nesta vida. Aqui a gente vê a grande batalha de ideias da época, preto no branco. De um lado, o teocentrismo, Deus no centro de tudo. Do outro, o antropocentrismo humanista, que chega e diz, o ser humano é a medida de todas as coisas. E olha, essa não foi uma mudança da noite para o dia, tá? Foi uma transição lenta, mas poderosíssima, que redefiniu completamente o mundo ocidental. E como é que os humanistas pensavam? Eles tinham tipo um kit de ferramentas com 4 pilares. Primeiro, o racionalismo, que era usar a razão, a lógica, para entender o mundo em vez de só aceitar tudo pela fé. Depois, o individualismo, valorizando a experiência e as emoções de cada pessoa. Aí tinha a volta à cultura clássica, resgatando a sabedoria dos gregos e romanos. E por fim, a crítica social, que dava a eles a coragem de questionar as verdades que a igreja e a sociedade medieval impunham. É claro que esse jeito novo de pensar ia transbordar para tudo, né? E transbordou para a arte e principalmente para a literatura. As histórias, os poemas, tudo começou a soar diferente. A literatura começou a falar sobre coisas novas, de um jeito completamente novo. Olha, a diferença na literatura é gritante. No trovadorismo medieval, o foco era na emoção, naqueles poemas de amor super idealizado, temas religiosos. Aí vem o humanismo e vira o jogo. A razão e a crítica entram em cena. A prosa e o teatro começam a explorar a vida como ela é, com gente de verdade, cheia de falhas, de qualidades. O foco sai do grupo e vai para o indivíduo. A evolução é super nítida. O primeiro passo era uma literatura que servia à religião. Depois, nessa transição humanista, começam a surgir textos mais reflexivos, em prosa, focados na experiência humana. E o auge? O auge chega com o teatro, que vira uma ferramenta poderosíssima para criticar os costumes da sociedade com muito humor e inteligência. Uma coisa muito importante para a gente entender é que o humanismo não foi um ponto final, ok? Na verdade, ele foi a ponte, a fase de transição que foi essencial para preparar o terreno
para um dos períodos mais incríveis da história da arte e da cultura, o Renascimento. Vamos ver como isso se encaixa. O humanismo foi a transição, a sementinha do antropocentrismo sendo plantada, ainda num solo meio medieval. O Renascimento, que veio logo depois, foi a colheita, foi a consolidação. Foi quando essa ideia floresceu de vez e virou a visão dominante. Pensa assim, o humanismo bateu na porta e o Renascimento chutou a porta, entrou e fez a festa. Ufa, foi uma bela jornada, hein? Agora, para fechar, vamos fazer aquele resumão rápido com os conceitos-chave. Se precisar lembrar do essencial sobre o humanismo para uma prova ou para a vida, é isso aqui. Resumindo a ópera, o humanismo foi o período de transição que trocou Deus pelo ser humano no centro do universo, valorizando a razão acima da fé. Essa mudança se refletiu na literatura, com o auge do teatro e da prosa, e em Portugal a gente tem gigantes como Gil Vicente, que usava o palco para tirar um sarro da sociedade, e Fernão Lopes, que revolucionou o jeito de contar a história. E essa citação, olha, ela resume perfeitamente o legado do movimento. Foi um momento em que, talvez pela primeira vez em séculos, a humanidade parou, se olhou no espelho e começou a fazer umas perguntas bem difíceis sobre si mesma e sobre a sociedade em que vivia. E para terminar, eu deixo essa reflexão no ar. A valorização da razão, a importância do indivíduo, o espírito crítico, quantas dessas ideias que nasceram há mais de 500 anos ainda são a base de como a gente vive, pensa e se expressa hoje. A jornada humanista, se a gente parar para pensar, nunca terminou de verdade.